A paz do Senhor a todos. Esse é o nosso segundo vídeo da série Como Saber se Deus Existe. Hoje eu quero abordar o seguinte tema, que é simples e que prova que Deus existe. Sabe qual é? Assuntos bíblicos comprovados pela ciência. Você sabe que existe muita coisa na Bíblia que antecedeu, em milênios até, a ciência, mas estava escrito lá? Eu quero abordar apenas 3 para que não se torne muito longo o vídeo. Assista até o final. O primeiro deles é a Pangeia. Você sabe que a Pangeia está na Bíblia? Para quem não sabe, a Pangeia é uma teoria que diz que no mundo antigo existe apenas um continente. Quando analisamos a Bíblia, principalmente no hebraico, mas vamos aqui analisar apenas no português, na nossa versão, o capítulo 1 de Gênesis, versículo 9, diz assim: E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Ou seja, existe aqui, como está no singular, dá-se a entender que existe apenas um continente. E se formos analisar, alguns estudiosos afirmam que estudaram as areias dos lençóis maranhenses e dá muito parecido com aquilo que está lá no deserto do Saara, com a areia do deserto do Saara. Então, se a gente for olhar a foto, vai chocar-se, né? vai unir-se exatamente ambos os lugares. Então, a Pangeia, ou seja, a teoria que o mundo antigo existe apenas um continente, está na Bíblia também. Em segundo lugar, antecedendo, né, a teoria da gravidade de Isaac Newton, o livro de Jó, capítulo 26, e versículo 7, diz assim: O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A terra está suspensa sobre o nada. Olha só, antigamente muitos acreditavam que a terra era plana, como se fosse uma grande coluna e em cima as civilizações. Ou então, segundo a mitologia grega, né, como não havia tanta ciência, as coisas eram explicadas pelas mitologias. Então, para o mundo antigo também, o titã Atla foi condenado por Zeus a sustentar o mundo, né, e segurar o mundo. E muitos acreditavam nisso também. Só que a Bíblia antecedeu: o mundo paira sobre o nada. Vamos lá para o terceiro. A terceira coisa que eu queria abordar, a última, também está no livro de Gênesis, agora no capítulo 2, que é bem simples, sobre as primeiras civilizações. O capítulo 2 de Gênesis diz que o homem foi criado e posto em um jardim que estava entre 4 rios. E muitos afirmam hoje que as primeiras civilizações surgiram pela região da Suméria, que é o atual Iraque de hoje, e ele está dividido sobre esses 2 rios. Então a ciência, mais uma vez, concorda com a Bíblia. Eu poderia citar muitas coisas, mas o vídeo está até ficando mais longo do que aquilo que eu imaginava. Mas a Bíblia, ela antecede em tudo a ciência. As coisas que estavam escritas na Bíblia, com o passar do tempo, são comprovadas. No tempo de Jó não havia ciência. No tempo de Moisés, não tinha como ele compreender certas coisas, mas o Espírito Santo revelou através da sua palavra. Amém? Apesar da Bíblia não ser um livro de ciência, mas ela tem muita coisa que Deus revelou que não foi compreendido na época, mas com o passar do tempo foi compreendido. Isso prova sim que Deus existe, porque os outros livros das outras religiões não comprovam tais coisas, apenas a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.